Você já ouviu falar dos 9 certos da administração de medicamentos? Sabe quais são e o que deve ser feito em cada um deles? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu sou a Maria Carolina Moreno e esse é o Portal Qualificação. A administração de medicamentos é o último ponto em que se pode evitar danos desnecessários aos nossos pacientes em relação ao uso de medicações. Acontece que, por ser um procedimento que é realizado por humanos em humanos, existem riscos muito altos de haver falhas. Para reduzir esses riscos, o COFEM e os CORENs regionais têm incentivado a utilização dos 9 certos. São verificações que devem ser executadas, a maioria delas antes da realização da medicação e que podem ajudar a identificar falhas e bloquear aquele procedimento e até facilitar a observação e a continuidade do cuidado. Eu trouxe hoje esse assunto para que você, profissional de saúde, independente de ser da equipe de enfermagem, tenha conhecimento e possa aplicar na sua prática diária. Afinal de contas, médicos, fisioterapeutas, cirurgiões dentistas e outros tantos profissionais da saúde fazem aplicação de medicações e precisam estar atentos a esses pontos. O primeiro certo é o paciente correto. É exatamente a aplicação da meta 1 de segurança do paciente, que é a identificação correta do paciente. E como é que a gente deve fazer? A gente deve, além de perguntar para o paciente o nome completo dele e a data de nascimento, ou o nome da mãe, a gente deve verificar também na prescrição se o nome que ele está referindo é o nome da prescrição que a gente está portando, para garantir que a gente está utilizando a prescrição correta no paciente correto. O segundo certo tem a ver com a medicação correta. E a gente precisa olhar essa medicação no momento em que a gente retira ela da farmácia ou então retira ela do estoque que existe na área e leva até o paciente, conferindo o nome da medicação e o que está descrito na prescrição, também apresentando essa medicação para o paciente. Não é só falar para ele qual é a medicação que vai ser feita, mas mostrar para ele qual é a medicação que vai ser feita. Caso você não compreenda corretamente o que está escrito na prescrição, não realize a medicação até que o prescritor oriente qual é a medicação adequada. Aqui a gente recomenda que a organização padronize a prescrição da medicação com o princípio ativo, não com nomes comerciais, para que facilite a identificação de alergias, de prescrições duplicadas e outras questões relacionadas às medicações. Neste momento, a gente deve questionar novamente se o paciente possui alergia àquela medicação ou não. O terceiro certo é a via correta. Então, a gente deve olhar se na prescrição daquela medicação consta a via habitual, então a via ao qual é mais recorrente a prescrição daquela medicação, se a via prescrita está de acordo com o que é recomendado pelo fabricante daquela medicação e se ela for uma via muito diferente do que é o usual na instituição, deve haver uma solicitação de orientação, uma dupla checagem pela enfermeira responsável ou então pelo prescritor.
Cuidado, existem medicações que não permitem troca da via, mesmo sendo a mesma medicação, existe uma preparação adequada para ser aplicado endovenoso e uma medicação específica para ser aplicada intramuscular, e você deve checar isso sempre. O quarto certo é a hora certa. Então, se a medicação está prescrita para as 4 horas, você deve se preocupar em realizar essa medicação naquele momento. E se houver atraso ou adiantamento da medicação por algum motivo, primeiro, pergunte se essa medicação pode ser realizada, seja para sua enfermeira supervisora ou para o prescritor. Se questione, se for você mesmo que estiver prescrevendo, se essa medicação mantém a estabilidade. Por exemplo, quimioterápicos têm um período de estabilidade pequeno, e se existe um atraso grande em relação à aplicação da medicação, existe a possibilidade dessa medicação já não estar mais apropriada para infusão. O quinto certo é a dose certa. E aí, muito cuidado. Prescrições que contam com 0,0 ponto ou que tem unidades como micrograma, unidades, prescrições que formas de registro que podem gerar confusão precisam ser verificadas muitas vezes duplamente. Por quê? Porque a chance de o ponto não aparecer, a vírgula não estar clara, pode gerar 10 vezes maior dosagem ou menor dosagem para aquela medicação, e isso vai comprometer a efetividade clínica do tratamento proposto. Então, a dose certa, caso haja um estranhamento em relação à dose prescrita ou caso haja dúvida, questione ao prescritor ou à enfermeira que está supervisionando aquela assistência. O sexto certo. Bom, nesses 5 certos que eu falei, eles são os primordiais e eles foram os primeiros a serem recomendados. Posteriormente, se acrescentou mais 4 certos. O sexto certo tem a ver com o registro correto. E como é isso? Quando você fizer a medicação, você registra que ela foi realizada. Então, você checa lá na prescrição que foi feita e assina com o seu nome completo e o seu COREM, e depois você anota lá no registro de enfermagem que ela foi realizada a contento. No horário adequado, conforme a prescrição. Mas muita atenção, a gente precisa fazer um registro bastante objetivo e compreensível. Para quê? Havendo qualquer intercorrência com esse paciente posteriormente, essa informação vai ser de grande valia para a investigação. O sétimo certo é a orientação correta. Vamos lá, a orientação ao paciente sobre qual é a medicação que vai ser realizada, quais são as possíveis reações que esse paciente pode ter por conta daquela medicação, as mais frequentes, vamos dizer, esperadas, né, que acabam sendo mais vistas ali no dia a dia. Também é importante que você oriente o porquê daquela medicação estar correndo em gotejamento, que ela deve ser aplicada em tantos minutos. Para quê? Primeiro, para que ele saiba o que está sendo feito com ele tem direito de saber o que está sendo feito com ele. E depois, para que ele não interfira nesse gotejamento, não feche o soro, não abra o soro para que ele corra mais rápido do que o que foi estabelecido, para que ele esteja comprometido com aquele tratamento que está sendo realizado. Aqui, a orientação vale também para o colaborador que vai realizar aquela medicação. Eventuais especificidades de uma medicação que não é tão usual ou que requer cuidados específicos precisam ser realizados de uma maneira clara, objetiva e até gerando momentos para que as dúvidas sejam esclarecidas, tá certo? Porque medicações que não são aplicadas no dia a dia são medicações que geram maior
temor e geram maior insegurança nos profissionais que vão aplicá-las e podem ter questões de manipulação, preparação, reconstituição que a equipe precisa ser orientada. O oitavo certo: a forma correta. Então, como esse medicamento vai ser aplicado? Se ele vai ser aplicado diluído em soro, se ele vai ser aplicado em bolos, se ele vai ser aplicado em bomba de infusão, se ele é compatível com a seringa, com o gelco, com o equipo. Então, a gente precisa avaliar se essa medicação como é a forma de aplicação dessa medicação e a compatibilidade dela com os materiais que vão ser utilizados para essa infusão, tá certo? A forma de aplicação ela é bastante importante e algumas vezes críticas, principalmente para pacientes, por exemplo, recém-nascidos ou pacientes com insuficiência renal e outras condições cujo volume precisa ser controlado, né? Que a gente precisa controlar milimetricamente as dosagens que estão sendo aplicadas. E o nono certo é a resposta correta. E o que é isso? É a gente avaliar o paciente após a administração da medicação, para verificar se ele não teve nenhuma reação alérgica, se ele não desenvolveu rushes cutâneos, se ele não evoluiu com algum tipo de taquicardia, taquipneia, né, uma respiração mais acelerada, ou qualquer outra condição que mereça uma atenção. Havendo uma reação em relação a essa medicação, isso também deve ser registrado e o prescritor deve ser informado imediatamente. Atenção, porque reações anafiláticas requerem ações rápidas. Então, assim que detectada qualquer condição que demonstre uma reação alérgica àquela medicação, a equipe deve ser acionada para que os cuidados devidos sejam prestados para aquele paciente. E aí, você conhecia os 9 certos? Já aplica todos eles? Conta pra mim qual dos 9 certos você desconhecia? Conta aqui nos comentários. Aproveita, se inscreve no canal, clica no sininho e dá seu like nesse vídeo e fica atento, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!